conte como foi que o Senhor te resgatou. Mas eu sei da minha história. E sei o quão difícil foi retornar para a casa de Deus. Eu imagino que cada irmão aqui tenha uma história dura de sofrimento, mas que hoje estão cantando o hino da vitória, porque Deus assim o chamou e os resgatou. Aleluia. Eu estou feliz por conhecer mais uma família, mais uma parte da família do povo eleito que vai morar no céu. Aleluia. Por mais essa rica oportunidade que o Senhor me dá, através da vida do pastor, em estar me confiando o púlpito para estar trazendo a mensagem da parte de Deus para os vossos corações. Aleluia. Abra juntamente comigo a Bíblia Sagrada no livro de Josué, no capítulo de número 5. É uma palavra bastante conhecida, mas o nosso Deus é um Deus de surpresa. Por certo, Ele vai nos surpreender nessa noite. Louvado seja Deus. Livro de Josué, capítulo 5. Vamos estar lendo o versículo de número 12. Louvado seja Deus. Todos acharam? Diga amém. Glória a Deus. Para ganharmos tempo, vamos estar lendo versículo de número 12 do livro de Josué, capítulo 5. Diz assim: e cessou o maná no dia seguinte, depois que comeram do trigo da terra do ano antecedente. E os filhos de Israel não tiveram mais maná. Porém, no mesmo ano, comeram das novidades da terra de Canaã. Eu vou estar lendo mais uma vez. E você, preste atenção. E cessou o maná no dia seguinte, depois que comeram do trigo da terra do ano antecedente. E os filhos de Israel não tiveram mais maná. Porém, no mesmo ano, comeram das novidades da terra de Canaã. Curva a sua cabeça, fecha a sua Bíblia, fecha os seus olhos e vamos estar falando com Deus mais uma vez. Soberano Deus eterno e poderoso Pai, bendito Senhor, Criador dos céus e da terra, Pai do nosso único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador Jesus Cristo, ó Deus, a Ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor, Pai. Somos gratos, meu Senhor, por tudo que o Senhor tem feito pela nossa vida, pela sua misericórdia que se renova a cada manhã. Sabemos, ó Deus, que não somos, ó Pai, merecedores de estar na Tua casa, na Tua presença. Não somos merecedores nem mesmo de mencionar o Teu nome. Ah, Pai, mas por amor a nós, o Senhor deu o Teu único Filho para que Ele morresse na cruz do Calvário, derramasse todo o Seu sangue, para que hoje nós tivéssemos o favor merecido. Deus bendito, nós somos gratos por tudo. Deus bendito, nós te pedimos nessa tarde, fala conosco, alimenta o Teu Espírito que habita em nós, ó Pai, que possamos sair por essas portas, diferente de como entramos, e que possamos, ó Pai, regocijar na Tua presença, que possamos, ó Pai, degustar de cada palavra que o Senhor há de distribuir nessa noite para cada um de nós. Nos alimenta, meu Senhor. Usa, Senhor, o Teu Filho, fala através da boca dele. O Teu povo veio para Te ouvir, o Teu povo veio para Te ver, o Teu povo, ó Pai, veio para receber do Senhor a resposta que há muitos e muito tempo vem orando e vem pedindo. Deus bendito, nos instrui nessa noite para a glória do Teu santo nome. Amém. E graças a Deus. Deixa eu tomar assento.
Eu estou sentindo a presença dele aqui. Eu estou sentindo a presença dele aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Nós sabemos que Josué foi aquele que, após a partida de Moisés, ele foi convocado para estar agora liderando o povo. Sabemos que Moisés foi aquele criado na casa de Faraó e que, por matar um egípcio, estando ele ali a favor do povo de Deus, ele teve que fugir da sua casa e do seu conforto. Mas a Bíblia vai dizer que lá no deserto onde ele estava, o Senhor brada e chama ele com uma chamada específica, chamada essa que lhe dava agora a responsabilidade de estar à frente do seu povo, para tirá-lo das mãos de Faraó e conduzi-lo à terra prometida. E diz a Bíblia que então Moisés, com muita dificuldade, compreende o chamado de Deus. E agora Moisés, com ousadia do Espírito, retorna ao Egito. E daí então começa uma negociação com o Faraó. E Deus ali endurecia o coração daquele homem. Cada proposta vinha uma negativa do outro lado. Mas Moisés bem sabia que Deus estava com ele. Eu já quero começar a aplicar para a nossa vida. Sabe de uma coisa, querido? Deus, quando nos resgatou, Ele nos resgatou e nos deu uma chamada específica. E é necessário ministrarmos essa noite que, mesmo sendo chamado por Deus e tendo uma chamada dele, sabe de uma coisa? As coisas não vão ser fáceis. Há muitos pregando por aí que basta você aceitar Jesus e começar a fazer a obra dele que a coisa vai andar bem. É mentira. Porque se você olhar para os evangelhos, você vai ver a vida de Jesus. E a vida de Jesus não foi nada fácil. E se foi assim para o Senhor, quanto mais vai ser para o servo. Então a vida daquele homem, debaixo do chamado de Deus, começou com muitas dificuldades. Tudo que ele botava diante de Faraó, Faraó lhe negava o pedido, fazendo até mesmo com que aquele homem duvidasse do seu chamado. Talvez você se encontre assim, duvidando até mesmo do seu chamado, porque cada investida que você faz em nome do Senhor, achando que vai vir uma boa resposta, e o que você tem encontrado até o dia de hoje é uma negativa, dizendo para você: não vai dar, você não vai conseguir. Sabe de uma coisa? Moisés, ele perseverou, e na hora certa o Senhor mandou, e o povo que ele estava ali para liderar e tirar das mãos de Faraó foram libertos para a glória de Deus. Então Moisés agora começa uma caminhada em rumo à terra que o Senhor havia prometido. E meio a essa caminhada, Moisés agora começou a encontrar dificuldade. Já não era mais Faraó no seu caminho, mas era o próprio povo, liberto pelas mãos fortes do Senhor. A Bíblia vai dizer que quando eles começam a caminhar naquele deserto, havia suprimento com eles trazido do Egito, mas com o tempo esses suprimentos acabaram. E você sabe como é deserto. Você olha para um lado, olha para o outro, olha para frente, olha para trás, e o cenário, ele é o mesmo, ele não muda. O cenário do deserto, ele não muda. O meu pastor, certa feita, pregando, eu guardei para mim, e ele disse sabiamente: se o deserto tivesse porta ou janela, a gente saía por ela. Mas não tem porta e não tem janela. Você olha para frente, deserto. Olha para trás, deserto. Olha para um lado e para o outro, deserto. Terra seca, não tem
tem ninguém para te ajudar. Só Deus. Só Deus. E disso você pode ter certeza. Quem poderá nos separar do seu amor? Ele está te vendo. Aonde quer que você esteja, seja na fartura. Louvado seja o nome do Senhor. Ou seja, na escassez. Ali Ele está contigo. A Bíblia vai dizer que o povo agora começa a bradar no ouvido de Moisés. Para que você nos tirou de lá? Foi para morrer nesse deserto. Porque lá pelo menos a gente tinha o que comer e o que beber. E o que nós estamos vendo por aqui é só uma terra seca. Para onde é que esse Deus que você disse que está em nome dele tem nos mandado ir? Porque não temos visto nada diferente depois que saímos do Egito. Mas o que me chama a atenção é que tudo que Moisés colocava diante de Deus em oração, Deus ali respondia e respondia na hora. O povo estava com fome. Deus mandou o maná do céu. Milagrosamente começou a cair alimento do céu. Toda manhã o povo tinha com que se alimentar. A água faltou, cessou a água naquela caminhada. E Deus fez sair água da rocha. E aí você, assim como eu, fica se perguntando como é isso. As coisas de Deus não têm explicação, querido. Quem busca em Deus recebe. E não queira entender como foi que aconteceu. Porque é milagre. E milagre não tem explicação. Louvado seja o nome do Senhor. Não fique assustado se um milagre começar a acontecer na sua vida, de repente. E não tente entender, não busque explicação. Você não vai conseguir. Sabe por causa de quê? É milagre de Deus. A Bíblia vai dizer que o povo começa a reclamar e ver a caminhada do sol que estava aí escaldante. E Deus ali se apresenta como uma nuvem na frente do sol para refrescar a caminhada daquele povo. Deixa eu te dizer uma coisa, o sol está queimando, mas sabe uma coisa, ele poderia queimar ainda mais. Sabe o que está detendo ele? É o Senhor em forma de nuvem, poupando o sol para não te queimar. Você está de pé até hoje porque Ele é a nuvem na frente do sol. A Bíblia vai dizer que no deserto a temperatura à noite cai. Outro de dia está muito calor, à noite faz frio demais. É impossível do ser humano suportar. Se ele não se abrigar em alguma barraca, se ele não fizer alguma fogueira, é impossível. Mas a Bíblia vai dizer que como uma coluna de fogo, o Senhor esquentava aquele povo. Sabe para quê? Para que a caminhada daquele povo não parasse. Vai caminhar. Na minha presença caminha de dia e de noite. Caminha com sol e caminha com frio. Porque eu sou a nuvem que tampa o sol. Eu sou a coluna de fogo. Aleluia, que te aquece. E foi Deus que você veio buscar nessa tarde. Esse é o Deus que você veio buscar nessa tarde. O Deus que te aquece no frio. E o Deus, aleluia, que te refresca no calor. Esse é o Deus que te chamou. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Há uma alegria no meu coração, querido, porque as coisas vão fluindo. E a gente começa a entender Deus que está falando. É Deus que está trazendo aos nossos lábios. Louvado seja o nome do Senhor. Mas mesmo assim o povo estava sempre murmurando. E Deus então se enoja de tamanha murmuração, porque a própria Bíblia vai nos ensinar que a murmuração é abominável aos olhos do Senhor. Deus não gosta de murmurador. Então fique em alerta. Quando as dificuldades começarem a bater na sua porta, quando o vento forte começar a soprar ao contrário, ei, pense numa coisa: Deus está comigo e tudo isso é passageiro. Porque o diabo ele começa a trazer na nossa mente e colocar nos nossos lábios a murmuração, sabendo ele que é abominável aos olhos do Senhor.
Então a gente, por muitas das vezes, começa a reclamar, começa a falar que não vai dar, começa a falar que esse negócio de igreja, de ser crente não era para mim, o que eu vim fazer aqui, o que eu estou fazendo aqui, eu estou perdendo meu tempo aqui. E chegou uma hora que Deus, assim como fez com aquele povo resgatado pelos braços fortes dele, perecesse, ele continua fazendo até o dia de hoje. Tem muito crente, muito escolhido por Deus, que tinha tudo para estar explodindo hoje na presença de Deus, com bênçãos sobre ser medida na sua vida, mas por murmurarem e não vigiarem, hoje estão aos estrados do lado de fora. Sabe por causa de quê? Não vigiaram com a sua boca, não souberam ser fiel no pouco, e no muito o Senhor não os colocou, porque a Bíblia diz: ser fiel no pouco, que no muito eu os colocarei. O vento está soprando, o barco parece que vai virar. Sabe de uma coisa? Jesus está nesse barco com você. Jesus está nesse barco com você. Jesus está no barco com você. Rábia, Sérvia, Galápia, sai. Epinefaste, Golde, Galápia, Sérvia. Oh, o Espírito Santo, ele está aqui. Ele está aqui. Ele está aqui. A Bíblia vai dizer que então Deus trata e fala: olha, Moisés, ninguém vai entrar mais na terra que eu tenho prometido. E começa agora a perecer, a morrer no meio da caminhada um monte. Quando você vê crente morrendo na caminhada, sabe o que é? Sinônimo de murmuração. Porque nós estamos a caminho da terra prometida. E quando você vê crente caindo para um lado e para o outro, sabe de uma coisa? Sinônimo de murmuração. Não está sendo fiel no pouco. E o Senhor jamais vai colocar no muito. A Bíblia vai dizer que então o Senhor permite Moisés a ver a terra prometida. Mas nem mesmo Moisés pôde entrar nessa terra. E diz que após a partida de Moisés, Deus levanta agora Josué. Bem sabemos que Josué, filho de Nun, escravo do Egito, quando eu olho para a história de Josué, eu vejo ali um homem sofrido e que viu toda sorte de desgraça na sua frente, não teve nada para se orgulhar da sua infância. Por certo, Josué viu os soldados de Faraó chicoteando seu pai com um trabalho pesado. Por certo, Josué na sua infância passou fome, passou sede, passou a opressão dos soldados de Faraó. Aquele homem não tinha nada que o incentivasse a ser alguém. Mas após a partida de Moisés, Deus chama ele para guiar aquele povo. E eu começo a entender o seguinte: as promessas de Deus nunca caem por terra, ela permanece viva. Deus te prometeu? Pode ter certeza, a promessa dele está de pé. Deus te prometeu? A promessa dele está de pé. A Bíblia diz que todos antigos naquela caminhada pereceram, mas o remanescente de jovem continuou de pé. E por desobediência, o capítulo 5 de Josué vai dizer que por desobediência dos pais, eles não circuncidaram seus filhos, ou seja, não aliançaram os seus filhos com Deus. Mas a promessa de Deus estava de pé. 10 espias são levantados para espiarem a terra. 12 espias, são levantados para espiarem a terra. E eles concluem, na sua visão, que a terra de fato era boa, era algo extraordinário. Era tudo que o ser humano sonhava, quanto mais eles. Eles sonhavam com aquilo, uma terra que pudesse plantar, uma terra que tivesse água para beber, uma terra que fosse tranquila, e agora, como se não bastasse, uma terra que era somente para eles.
Deixa eu te dizer uma coisa, as coisas de Deus, a promessa de Deus é assim. O que é para você é exclusivo para você. O que é para você, o que Deus te prometido, sabe de uma coisa? É exclusividade do Senhor. Sabe, a Bíblia vai dizer que o que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e jamais subiu ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para o seu povo. Quem é povo de Deus? Quem é povo de Deus? Quem é povo de Deus nessa tarde? Deus tem preparado o melhor para você. Deus tem preparado o melhor para você. Palavra, chefe, palavra, sai. É exclusividade. O homem não pode te dar o que Deus tem para você. O homem jamais vai conseguir criar tamanha perfeição do presente que Deus tem reservado para você. E diz a Bíblia que, depois de concluírem que aquela era a terra prometida de Deus, 10 espias voltam cabisbaixo, porque no meio daquela terra eles também observaram que tinha gigantes, e que no pensamento deles, por certo, seriam consumidos. E começaram a duvidar: a terra é boa, mas não é essa aí. Porque achavam eles que a promessa de Deus, o presente de Deus, era só pegar e usufruir. Deixa eu te lembrar mais uma coisa: Deus tem nos prometido algo, e há algo bom demais. Só que, para você botar a mão nesse presente, você tem que lutar, você tem que conquistar. Vai haver adversário no seu caminho para tentar te impedir. Mas se você for confiante em Deus, o presente é seu e ninguém pode te impedir de usufruir. A Bíblia vai dizer que 10 voltou e falou: olha, a terra é muito boa, lá tem tudo que a gente precisa, é um sonho de consumo, mas não é para a gente não. Aquilo lá não é para a gente. Mas a Bíblia vai dizer que 2, Josué e Caleb, se levantam em meio à murmuração, em meio à contenda de pensamento, e diz: olha, quanto a vocês eu não sei, mas nós estamos confiantes que essa é a terra que o Senhor tem preparado para nós. E diz que Josué agora começa a arrumar sua bagagem, e ele, em alta voz, exclama no meio do povo: olha, eu não sei vocês, mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Sabe, querido, no meio da caminhada vão aparecer diversos que puderam até mesmo contemplar algo de Deus, mas não acreditam que é, porque viram também as dificuldades. Mas você tem que permanecer com a mente de Josué e Caleb. Continue servindo ao Senhor, porque por certo a promessa dele vai se cumprir na sua vida. A Bíblia vai dizer que então Josué, ele se arruma e começa a caminhar, e junto com ele vem um povo. Esse povo estava, aleluia, otimista. Esse povo estava confiante, porque acreditavam que de fato Deus havia levantado Josué para os liderar. E diz a Bíblia que, após atravessarem o Jordão e construírem ali um altar, como o Senhor havia os instruído, eles chegam no capítulo 5, que vai falar da terra prometida. E eu imagino agora aqueles jovens felizes por tudo que estavam contemplando diante dos seus olhos, e a terra estava agora diante dos seus olhos, estavam diante da promessa de Deus. Eu imagino aqueles jovens já comemorando a vitória, um comentando com o outro: chegamos, agora é só meter a mão, agora é só usufruir. Mas a Bíblia, no capítulo 5, vai me chamar a atenção que Deus brada do céu e fala para Josué, versículo de número 2: naquele tempo disse o Senhor a Josué: faze facas de pedra, em algumas versões vai dizer pederneira, e torna a circuncidar os filhos
de Israel. A Bíblia vai dizer que à frente do lugar em que eles chegaram havia a muralha de Jericó. Mas no versículo 1, no capítulo 5, vai dizer que os que governavam lá dentro já estavam com medo, por saber que aquele povo que estava às portas de Jericó era o povo que servia o Deus Todo-Poderoso. Deixa eu te dizer uma coisa, querido. O adversário vai se levantar diante de você para tentar impedir sua caminhada em rumo à sua vitória. Mas deixa eu te lembrar uma coisa. No fundo, eles estão temendo, porque sabem que você serve ao Deus Todo-Poderoso e que tem o domínio de todas as coisas do céu, na terra e debaixo da terra. Esse versículo, ele é lindo demais. Escuta, versículo 1 do capítulo 5. E sucedeu que, ouvindo todos os reis dos amorreus que habitavam desta banda do Jordão ao ocidente, e todos os reis dos cananeus que estavam ao pé do mar, que o Senhor tinha secado as águas do Jordão de diante dos filhos de Israel, até que passamos, derreteu-se-lhes o coração, e não houve mais ânimo deles por causa dos filhos de Israel. Se aqueles homens fossem na ideia dos 10 espias medrosos, eles não atravessariam o Jordão. Mas como eles foram na ideia de Josué e Caleb, eles seguiram adiante. Sabe o que eu aprendo com isso? As promessas de Deus só vai se cumprir na vida daquele que seguir adiante. Quem para no meio do caminho não tem promessa de Deus, mas quem segue adiante come do maná do reino de Deus. A Bíblia vai dizer que eles chegaram lá. Mas Deus brada e manda Josué fazer faca de pedra. E aqui vem uma lição muito linda, que quando eu li esse capítulo, eu parei no capítulo 5, eu parei. Falei, Jesus, eu tenho que saber por que faca de pedra, se naquela época o metal já era tão usado. Espada, faca, por que não a faca de ferro? Faca de pedra, por quê? E eu procurei saber que essa faca que havia de Josué usar para aliançar os filhos de Israel para com Deus, não era uma pedra qualquer, não era uma faca qualquer. Pederneira, se você for procurar no dicionário, você vai ver que ela só é achada na raiz da pedreira. É algo difícil para ser encontrado. E essa é uma faca que só podia naquela época ser usado em momentos especiais ordenados por Deus. E eu aprendo uma coisa linda. Você quer vitória? Você tem que ir na raiz da pedreira. E eu te digo o nome dessa pedreira. O nome dessa pedreira é Jesus. Você quer chegar à raiz dessa pedreira? Dobra o seu joelho e fala com Ele, porque você vai encontrar aliança com Deus nesse lugar. Louvado seja o nome do Senhor. Você quer ter uma aliança com Deus? Vai buscar na raiz da pedreira. Louvado seja o nome do Senhor. E diz a Bíblia que então Josué faz a faca de pedra que o Senhor havia ordenado e torna a circuncidar o povo. Eu imagino agora, depois de circuncidado, um comentando com o outro: bom, chegamos até aqui, já fomos circuncidados, então agora chegou a hora da nossa vitória. Nada mais justo, porque a circuncisão era feita ao 8º dia de nascimento de um varão macho. Ele era circuncidado. No neném, a gente sabe, é muito melhor você fazer uma cirurgia na criança quando pequena, depois de velho é muito pior, porque você já tem noção do que vai acontecer, você já consegue até mesmo imaginar. Imagine para eles, tudo velho, já adolescente, outros na sua juventude, e tendo que se submeter a tal aliança
circuncisão é o que nós conhecemos hoje como a operação de Fimose. Imagina, uma operação dos dias de hoje como essa, é dado uma anestesia local e ali o homem não sente nada. Mas naquela época não havia anestesia e era uma faca feita de pedra. Tem que ser macho. Tem que ser macho. Mas o que eu aprendo com isso? Para você receber presente da parte de Deus, tu tem que ser muito homem, tu tem que ser muito mulher para resistir o que o mandamento de Deus nos ordena. Aleluia! Porque é muito fácil bater no peito e falar, eu sou cristão. Difícil é carregar a cruz. E a Bíblia vai nos ensinar, Jesus instruindo, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a tua cruz e siga-me. Dizer que é crente é muito fácil, querido. Difícil é negar a si mesmo, tomar a cruz e seguir Jesus. Mas aquele povo se submeteu. E sabe o que eu aprendo com isso? Quem quer vitória se submete às ordens de Deus. Não importa qual seja a ordem de Deus, não importa qual seja o requerimento de Deus, se vai doer ou não, se eu quero vitória, eu preciso obedecer ao Senhor. A Bíblia vai dizer que eles se submeteram a tal operação. E eu imagino um todo vendo o outro. Agora chegou a hora. Eu não vejo porque estou sentindo uma dor danada. Essa terra é nossa. Eu quero usufruir o que tem aí. Eu quero comer das uvas que me falaram que quando os espias vieram aqui, tem que 3 homens carregar um cacho. Eu quero provar dessa uva. Eu imagino os outros falando, eu quero mergulhar no rio. Diz que a água é cristalina. Eu imagino o outro falando, eu só quero pegar uma boa sombra, a barriguinha cheia. Eu imagino agora um do meio desses se levantando e indo falar com Josué. Eu vou lá falar com ele para ver que hora que nós vamos entrar nessa terra. E aí eu vou ver Josué recebendo mais uma vez a voz de Deus no seu coração. E aconteceu, versículo 8, que acabando de circuncidar toda a nação, ficaram no seu lugar no arraial até que sararam. Sabe de uma coisa, querido? Jesus, ele te fez um chamado lá fora. Ele te chamou para a sua presença. E você abriu seu coração e veio. Só que talvez alguém um dia tenha te falado que após você fazer tal ato, você já ia usufruir das bênçãos de Deus. Só que eu aprendo nessa lição que é necessário, além de você receber o chamado, aceitar o chamado, levantar sua mão, reconhecer Jesus como seu Salvador e ficar no lugar que você recebeu Ele até sarar. Aleluia! Para você usufruir da promessa de Deus, você tem que ter uma aliança com Ele e se sarar no lugar no qual Ele te chamou. Glória a Deus! Aleluia! Por quê? Porque seria muito fácil você chegar num lugar como esse, com as mãos abanando e sair daqui com as mãos cheias. Então, por certo, essa igreja estaria lotada. Porque é só ir lá que recebe de Deus, só ir lá que a vida muda. Não. Tem que fazer uma aliança com Ele, um pacto com Ele, e ficar quietinho no lugar que Ele te colocou até ser sarado. Aleluia! Sarado de quê? Sarado dos seus maus caminhos. Sarado de quê? Sarado dos maus atos que você cometia. Sarado de quê? Sarado das suas maus atitudes. Sarado de quê? Sarado das suas maus palavras. Sarado de quê? Sarado das invejas que você tinha. Sarado de quê? Sarado do vício da fofoca que você fazia. Sarado de quê? Sarado do orgulho que você tinha. Sarado de quê? De tudo aquilo que o mundo impôs de você.
coisa. Santo, 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 disse Isaías, é o Senhor dos exércitos. Você vai continuar cometendo? Vai, querido, vai. Mas o que vai mudar é o seguinte, que você agora está debaixo da ordenança dele, que você agora sabe quando você está errando, e no momento oportuno você se ajoelha na raiz da pedreira e se arrepende. Essa é a diferença. E Satanás fica perturbado com isso. Porque ele não teve direito a um conserto, mas eu e você, pelo sangue de Jesus, que nos purifica de todo pecado, nós temos direito a esse perdão. Louvado seja o nome do Senhor. Diz que eles ficaram naquele arraial até que sarasse. E sararam. E diz a Bíblia, disse mais, versículo 9, o Senhor a Josué, hoje revolvide sobre vós o opróbrio do Egito, pelo que o nome daquele lugar se chamou Gilgal, até o dia de hoje. Sabe o que Deus estava fazendo com aquele povo? Deus estava tirando do monte de pecado, considerado, chamado como monte dos prepúcios, que diz a Bíblia Sagrada, que se chamava Gibeate Aranote. Se você for buscar a tradução, Gibeate Aranote significa monte dos prepúcios, ou seja, lugar de acusação. Até então, aquele povo diante dos olhos de Deus tinha como uma cobertura de pecado que impedia-os de receber a bênção. Mas depois que foram circuncidados, fizeram a aliança com Deus, foram sarados, Deus removeu de sobre eles todo aquele jugo de pecado. É o que Deus tem para fazer nessa noite. Você que ainda não aceitou Jesus, sabe de uma coisa? Você está tendo a oportunidade de ser arrancado de você todo o jugo de Satanás, todo o jugo do pecado, tudo aquilo que te impede de colocar a mão na sua vitória. Deus está querendo remover da sua vida nessa noite. Aquele povo teve removido o opróbrio do Egito. Tudo aquilo que era a má lembrança, tudo aquilo que era a falta de confiança, tudo aquilo que era a falta de esperança, tudo aquilo que os fazia duvidar, tudo aquilo que fazia com que a fé daquele povo fosse em certos momentos duvidosas, pela vida dura que haviam vivido, pelos dissabor da vida. Deus, mediante a aliança que se propuseram a fazer com ele, estava arrancando da vida deles todo o jugo do Egito. E Deus agora estava botando aquele povo em um lugar de bênção, em um lugar de vitória, em um lugar que se cumpriria as promessas de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E diz a Bíblia que, por certo, no meu ver, é um peso muito grande que sai da vida do ser humano. Aos olhos nus, não vemos, mas o espiritual, querido, só quem vive pode dizer. Outrora, aproximadamente aos 3 anos atrás, estava eu afastado da presença de Deus e envolvido com droga, maconha, crack, cocaína, e o jugo de Satanás estava sobre a minha vida. Pensava eu em alguns momentos que estava abafando, pensava eu em alguns momentos que estava tirando a maior onda. Mas o Senhor, pela sua misericórdia, foi abrindo os meus olhos e eu pude contemplar o buraco fundo e sujo que eu estava. E pela misericórdia do Senhor, Ele me convidou a estar fazendo uma aliança com Ele, porque as promessas dEle ainda estavam de pé na minha vida e Ele queria fazer cumprir tudo aquilo que um dia Ele havia me prometido. Todavia, Satanás dizia para mim, não tem mais jeito. Todavia, a voz do inimigo falava para mim, nem tenta, porque você não pode. Todavia, Satanás falava no meu ouvido, se você voltar,
julgar e dizer que é mentira. Se você voltar, ninguém vai te dar crédito. Se você voltar, vai ser perda de tempo. Se entrega de uma vez. Aqui eu tenho algo para você. Eu te dou boca de fumo, eu te dou gerência, eu te dou cargo aqui nessa sociedade e você vai se levantar. Mas a voz de Deus falou mais alto no meu coração e disse: é mentira dele, vem para mim, porque eu sou verdadeiro e posso cumprir todas as coisas na sua vida. Glória a Deus. Aleluia. É por aí, Jeová. Quando eu me propus fazer um renovo de aliança com Deus, Deus então voltou a trabalhar na minha vida de maneira sobrenatural. Aleluia. Até o dia de hoje, quando eu me deparo com alguns, entre aspas, amigos do tráfico, eles olham para mim e falam: você está até gordinho, como que pode você mudou? Porque era chupado, era igual uma caneta, ou melhor, a carga da caneta era eu, magrinho, acabado. Não que estivesse faltando comida na minha casa, mas é porque o jugo de Satanás faz isso. O que é bom, ele te cega para você não usufruir. Ele quer que você usufrui somente das coisas ruins. E aos poucos, a pessoa vai derrubando até chegar à morte. É por aí. Por isso que João 10,10 vai dizer que o diabo ele veio somente para matar, roubar e destruir. Eita, Jesus. Por um momento ele conseguiu matar os meus sonhos. Por um momento ele conseguiu acabar com o meu caráter. Por um momento ele conseguiu tirar a minha fé, a minha esperança. Por um momento eu vi ele me destruindo de uma vez por todas. Mas o Senhor, que a sua misericórdia se renova a cada manhã, não permitiu. Por isso, com a glória de Deus, hoje eu estou aqui falando do seu amor, ele tem nos prometido e dizendo para você, sem sombra de dúvida, porque ele prometeu estar de pé. Se você continuar firme, vai se cumprir. Se você continuar firme, vai se cumprir. A Bíblia vai dizer que Eclesiastes criava para todas as coisas um tempo determinado debaixo do céu. Sabe, querido, as coisas não é de imediato, mas se você parar para pensar, só de você ter sido chamado por ele, é a maior bênção que o ser humano pode receber. Infelizmente o Evangelho tem sido visto como uma moeda de troca. Basta eu aceitar Jesus e dizimar e ofertar, e ele vai me dar tudo que o meu coração tem desejado. Não, Deus não está preocupado, aleluia, com o que você pode dar na casa dele. Deus está preocupado com a sua sinceridade. Sabe por que Davi foi um homem segundo o coração de Deus? Porque ele era santo? Não, ele pecava, mas todavia ele se prostrava e se arrependia. Ele colocava para Deus as suas fraquezas e pedia perdão ao Senhor. Aleluia. Aquele homem conquistou. Por isso nós mencionamos o nome dele até o dia de hoje. Por isso o Senhor o intitulou como homem segundo o seu próprio coração. Sabe, aquele circuncisão que Deus requer de nós hoje? Não é a mesma que Josué teve que fazer com aquele povo para entrar na terra prometida. Deus hoje ele requer a circuncisão do nosso coração. Segundo Paulo vai dizer que os judeus faziam disso uma carteirinha de identidade. Eu sou